Se você se interessa em saber mais sobre materiais em projetos de saúde, você fica aqui até o final dessa aula que você vai aprender muita coisa. Pega um papel e uma caneta para anotar, porque vai ter bastante informação. Se você não me conhece, eu sou Monique Pinho, trabalho com projetos de saúde desde 2002 e eu te convidei para a gente falar sobre esse assunto bastante importante que eu recebo várias mensagens por semana. Eu tenho vários vídeos no YouTube que falam sobre diversos materiais. Então, eu já falei sobre pisos, sobre parede, tintas, várias matérias, né? Vários materiais. Então, aqui eu resolvi resumir tudo isso numa única aula. Bom, vamos começar. Eu gosto de falar muito sobre piso, porque piso é um item que eu recebo muitas perguntas, tá? Então, para ambientes ambulatoriais, que são as clínicas, eu uso muito porcelanato, de preferência retificado, tá? Sempre opto entre massa única, mas hoje em dia tem muito esmaltado no mercado. Então, eu vou pro retificado, procuro usar o rejunte acrílico, o epóxi seria o ideal, mas o epóxi tem uma dificuldade de instalação, né? Não é todo mundo que sabe instalar o epóxi. E também tem a dificuldade, se você precisar quebrar uma pedra daquela, você acaba praticamente com piso, porque ele vira uma coisa homogênea. Então, o interessante do rejunte epóxi é por ele se tornar homogêneo, tá? Então, eu uso rejunte acrílico. Nos hospitais, a gente tem as áreas críticas. Então, nas áreas críticas, eu utilizo vinílico, tá? A manta, na sua grande maioria, mas também em alguns determinados pontos eu tenho usado o piso vinílico colado, certo? Nas áreas de urgência e emergência, a gente tem ali sala de observação, sala de medicação, eu também procuro usar a manta vinílica nessas áreas. Eu particularmente prefiro, na circulação, usar porcelanato, apesar do barulho acusticamente não ser o ideal, tá? Mas eu acho que a longo prazo, com um bom material, a durabilidade é muito maior. A manta, ela vai se desgastando com o tempo, então ela precisa ser lixada, e eu, na minha opinião, não gosto do efeito que fica no longo prazo. E aí, para trocar numa circulação, determinadas circulações são impossíveis de você trocar, né? Impossíveis não, nada é impossível, mas atrapalha bastante a logística do hospital. Então, eu prefiro colocar um material que seja de uma manutenção curta. Assim, prefiro trocar o rejunte de tempo em tempo do que trocar o piso inteiro. Isso é minha opinião pessoal, tá? No centro cirúrgico, você tem um piso condutivo na sala de cirurgia e nas outras áreas você pode usar a manta. Esse piso condutivo, ele é em manta, mas ele tem uma ligação fio-terra, tá? E nas áreas administrativas, recepção, áreas molhadas, eu uso o porcelanato. Nas áreas molhadas, eu destaco que ele tem que ser natural, evitar o polido, tá? Para não escorregar. Porque um piso antiderrapante é muito complicado de você utilizar em áreas molhadas, porque ele também gruda sujeira, tá? Então eu não aconselho. Só em áreas externas, realmente, né? Calçadas, aí você pode usar um piso antiderrapante. Mas áreas externas a gente usa outras coisas, né? A gente usa os blocos para que a água penetre no solo, então isso é uma outra parte. A gente está falando da parte interna dos hospitais. Eu evito usar cimento queimado. Evito porque, primeiro, que a vigilância não aceita, mas já coloquei em alguns almoxarifados cimento queimado com resina por cima. Funciona? Funciona. Mas se tiver uma passagem muito grande de tráfego de carrinho, ele com o tempo ele vai ficando poroso. Então essa resina ela tem que ser reinstalar, a manutenção, né? Tem que ser pintada, igual pintura. Tem que estar sempre fazendo uma manutenção. Se você for em hospitais antigos, você vai ver muitos pisos de granito e granilite. Eu procuro não tirar esses pisos se eles já são existentes e estão em boas condições, mas eu não procuro instalar, eu nunca especifico esse tipo de material, tá? Mas
O granilite, ele não deixa de ser uma mistura de granito com cimento e ele tem uma durabilidade grande. Outro item que eu falo nos meus cursos é piso estrudado. O que eu mais especifico é o GAIU. Eu uso muito nas cozinhas hospitalares, né? Assim como cozinhas de restaurantes, então é um piso estrudado. Ele é para facilitar a absorção de gordura, entendeu? A gordura não gruda, mas você também não escorrega naquele momento ali. É um piso diferente. Dá um Google para você entender melhor. É extrudado com X, tá? Eu acho que, resumidamente, eu já falei todas as áreas importantes de um hospital e das clínicas. Então, agora a gente vai para o rodapé, que é um complemento disso. Então, quais são os rodapés que eu uso? Quando eu coloco porcelanato, em muitos casos eu coloco o rodapé em porcelanato. Aí todo mundo fala, mas o topo. Bom, eu procuro fazer o melhor serviço possível, fazer um rejunte bom, mas a longo prazo, a aparência dele fica sempre intacta, né? Porque é um material né, que não vai modificar, ainda mais o rodapé. Então eu uso bastante, tá? Mas já usei também muito, colocava o porcelanato e como rodapé eu especificava granito, fica muito bom também. Mas a mesma coisa o topo, mas o topo já é diferente, né? Tem o rodapé em porcelanato, que é com o topo correto, mas a gente sabe que por economia muitas vezes a gente compra porcelanato e manda trocar, por isso essa questão do topo. Nos quartos, onde eu usar o piso vinílico, eu não gosto do rodapé vinílico, eu acho ele muito feio. Então eu procuro usar aquele de poliestireno. A marca mais famosa é a Santa Luzia, mas hoje em dia tem outros. Tem um de PVC também muito parecido, excelente também. Excelente, que eu tenho especificado agora para as clínicas, esse de PVC. O rodapé curvo, que é a grande questão, né? Onde usar, preciso usar, tudo tem que ter. Eu uso o rodapé curvo específico de uma marca da Target, porque ele é bem feito, é um material rígido que é colocado antes da manta vir, então a manta vem e sobe no rodapé na altura que eu determinar, 20 centímetros, 10 centímetros, e depois vem um cordão de solda, então fica perfeita a instalação. É obrigatório? Bom, eu uso em centros cirúrgicos e UTI, principais lugares que eu uso, tá? Tirando isso, eu opto por esse de poliestireno, que é de fácil limpeza, pode ser pintado, ok? Eu, particularmente, não uso o rodapé embutido na alvenaria, por questões de mão de obra. Eu acho o acabamento fica terrível, nunca fica alinhado. Então, assim, eu não especifico, mas se você falar, é bom, é bom, porque você tem o rodapé num material de fácil limpeza, no caso dos granitos e porcelanato, e ao mesmo tempo você não tem o topo, então você não tem aquele outro local para limpeza, entendeu? E aí, continuando, vamos para as paredes, tá? Pintura. Eu só especifico pintura acrílica acetinada. Qualquer tinta acrílica ela é de mais fácil limpeza do que a tinta PVA, porque ela já tem um componente ali, um plástico que facilita isso. A acetinada, mais ainda. Mas a gente tem aí uma dificuldade entre a mão de obra, porque eles não gostam, porque destaca os erros da parede, vamos dizer assim. Então, o acetinado aparece mais as imperfeições do que o fosco, tá? PVA eu só uso no teto, só na pintura de teto. Eu uso tinta epóxi, a base de epóxi, né? Que eu uso em áreas molhadas, como DML, DTR, que são os materiais de limpeza, e os resíduos. Expurgo eu também uso. Mas eu prefiro, se puder, a longo prazo, como manutenção, eu prefiro as cerâmicas na parede nessas áreas molhadas, tá? Assim como os banheiros de internação. Já lavabos, que a gente tem muito em clínicas, eu uso pintura e até mesmo em algumas clínicas eu uso o papel de parede vinílico, porque ele tem que ser de fácil limpeza. E por que eu tô falando isso tudo da limpeza? Porque esse é o principal critério que a gente tem que usar em projetos de saúde. Os materiais têm que ser laváveis e de fácil limpeza e desinfecção. Partindo desse princípio, você já está 90%
acertado o caminho para você especificar o que você tiver que especificar. Então, outro material que eu uso muito nas paredes é o laminado melamínico. Se você não sabe o que é laminado melamínico, é fórmica de parede, tá? A fórmica é uma marca, então a gente tem outras marcas, mas o laminado é isso. Ele normalmente ele vem com 1,25 m de largura por 2,75 m, então é bem fácil de instalar nas paredes. E eu procuro colocar, por exemplo, coloquei o piso vinílico, boto a parede em laminado melamínico e venho com rodapé em poliestireno, tá? Então fica tudo muito bem acabado, de materiais de bem fácil limpeza, principalmente nos quartos. Outro material que é importante a gente destacar é nas áreas radiológicas, né? Nos exames radiológicos, raio-x, mamografia, densitometria óssea. A gente vai usar o quê? A gente vai usar o chumbo ou a barita. Só que por cima do chumbo e da barita a gente tem um acabamento final, revestimento final. Então qual eu uso? Eu procuro usar o laminado, mas muitas vezes, por questões de custo, a gente também pinta, tá? Não faz muita diferença na questão do exame, tá? Não tem menor diferença de ser laminado ou pintura, é mais por questões de manutenção para não ficar parando o exame. Outra coisa que a gente usa muito, principalmente na área privada, são os painéis em MDF. Então a gente faz painel em cabeceira de quarto, a gente faz painel em recepção. Então esses painéis são em MDF, né? Com liso, sem ranhura, e eu evito também bits, tá? Evita tudo que tiver reentrâncias para facilitar a limpeza, tá? Então evite. Acho que eu falei tudo, né? Então, cerâmica em áreas molhadas, pode ser também o porcelanato retificado, melhor ainda, nos banheiros, expurgo, DML, todas essas áreas molhadas, tá? Ou pintura epóxi. Então, eu acho que deu para entender, certo? Vamos para o teto, que é outro item bastante difícil aí de... Na verdade, as pessoas erram com mais facilidade no teto. Por quê? Porque colocam muito teto removível. O teto removível, existe uns à base de PVC, que são de fácil limpeza, só que não é o ideal, tá? O ideal é sempre o teto liso, principalmente nas áreas críticas. Então, a gente está falando de laboratório, a gente está falando de UTI, de farmácia, de centro cirúrgico. Então, assim, todas essas áreas são críticas, então, de preferência, gesso. Hoje em dia a gente usa o drywall, né, com pintura PVA, e em áreas como o expurgo, o DTE, que são áreas de grande contaminação, eu uso até a pintura acrílica no teto, porque se precisar lavar, pelo menos a tinta ajuda e facilita, né, precisar limpar. Mas o removível, ele acontece, não vamos dizer que ele não aconteça no ambiente hospitalar, principalmente na circulação, porque a gente tem muitos dutos, muitas calhas, então lugares que precisam de manutenção, então às vezes a gente usa. Eu procuro hoje em dia fazer até assim desenhos e formas com o removível para não ficar só um teto removível. Então eu uso esse mix nesses lugares que são necessários. Eu uso uma estrutura em volta, assim, do drywall, e aí eu aproveito e vou botando o removível no caminho que tiver que fazer. A iluminação tem que ser sempre fechada, sempre. Esquece qualquer luminária aberta, tá? A luminária aberta não é para ambientes hospitalares. Então a gente está usando muito essa placa de LED, né? Antigamente era o embutido ou de sobrepor fechado com acrílico, mas agora a gente está usando muita placa de LED. Dicróica ou qualquer luminária decorativa eu uso mais em áreas ambulatoriais e recepções, áreas administrativas que não tem tanto problema. Uma outra coisa que a gente tem que especificar, que às vezes as pessoas esquecem, é assim, todos os ambientes de exames radiológicos, todas as portas, em cima das portas, você tem que colocar uma luminária vermelha, para ela ser acionada na hora que o exame estiver sendo realizado. É uma forma de chamar a atenção que a pessoa não pode abrir a porta porque está tendo um exame radiológico sendo ativado naquele momento.
Outra luminária também é uma luminária anti-chamas que a gente tem que especificar para as escadas, tá? Porque ela não quebra com facilidade, não explode, né? Se vier o início do incêndio, né? Para facilitar isso. Outra também que a gente usa bastante são luminárias dimerizáveis em ambientes como exames de ultra, por exemplo. E em alguns outros ambientes que o médico precise desse local mais escuro. Laudos, sala de laudos, a gente usa também essa dimerizável. Então, é só a gente pensar, se o médico precisa de um local mais escuro, eu uso a dimerizável porque ele também precisa da luz, né, para facilitar, da luz completa, vamos dizer assim. Luz de serviço até que a gente chama. A gente tem usado também algumas coisas assim um pouco mais decorativas, uns painéis, né, mais humanizados nessas áreas de ressonância e tal. Então, assim, a iluminação é importante e faz parte aí para ajudar a melhorar a saúde do paciente, né? Eu tenho usado também esses perfis de LED, fazendo alguns formatos que eles são ótimos com... A gente ainda tem os probleminhas dos reatores, né? Onde colocar os reatores, mas agora tem uns reatores super fininhos, assim, então a tecnologia está ajudando bastante a gente nisso. No meu curso, eu coloco no final de cada aula todo o material que você deve usar, tá? Então já falamos de piso, já falamos de parede, já falamos de teto, já falamos de luminárias. Então agora nós vamos falar sobre bancadas, tá? Bancadas, a gente tem as bancadas, vamos dizer, secas e molhadas. Nas bancadas molhadas, eu sempre usei muito granito. Mas o granito também não tá com, assim, vamos dizer, top 10 no momento. Ele já tem alguns estudos aí dizendo que ele absorve algumas bactérias, principalmente na parte de baixo dele, porque ninguém impermeabiliza a parte de baixo. Mármore, nem pensar, esquece mármore. O quartzo tem essa facilidade, porque como ele já é um produto industrializado, ele também não absorve bactéria. O córion é o queridinho de todos, ele é maleável, ele dá umas formas lindas e maravilhosas, né? Então a gente usa muito em ambientes de saúde, mas um que eu uso muito mesmo nas áreas críticas é o aço inox. E aí, como especificar o aço inox? O aço inox antigamente tinha um problema que, assim, as bancadas, elas eram concretadas por baixo. Mas com o tempo, a gente coloca o MDF naval, porque é uma chapa, então essa chapa, ela é flexível, né? Então, o MDF naval, que ele pode receber água, ele fica embaixo para que essa dê estrutura na bancada. Então, centro cirúrgico, eu só uso aço inox, os lavatórios de UTI, lavatórios de expurgo, né? A bancada do expurgo, própria pia de expurgo, tudo em aço inox, cozinha hospitalar toda em aço inox, copa de preferência também. Então, assim, na dúvida, vá no aço inox. Mas uma pergunta que me fazem sempre é sobre os laboratórios, é muito interessante. Porque hoje em dia os laboratórios, eles são com muitos equipamentos. Então, mas sempre tem uma pia de lavagem, tem eles fazem uma coisa com coloração, o que dificulta bastante, né? Porque mancha tudo. Então, assim, no laboratório, as bancadas onde ficam os equipamentos, eu uso o laminado melamínico, né? O MDF laminado, né? O MDF, principalmente branco, porque facilita, né, para você ver a sujeira. Então, eu só uso essas bancadas em MDF. Só nas pias que eu uso aço inox, porque uma vez já vieram me perguntar sobre isso, eu preciso usar aço inox no laboratório todo. Eu falei, não precisa, porque custa bem mais caro. Mas eu procuro deixar essas bancadas mais abertas, para ter a parte de baixo também, para colocar, tem umas bombonas, então eu utilizo muito esses materiais, tá? Então já falamos de granito, de cória, não usar mármore, o quartzo também é bom, aço inox e o laminado melamínico, que a minha marcenaria, ela é toda em laminado melamínico. Eu não uso
madeira nem folha de madeira em nenhum ambiente hospitalar. Porque não é de fácil limpeza, mancha à toa, não é qualquer produto que você possa passar, entendeu? Então eu evito, já que hoje em dia nós temos esse mundo aí de laminados imitando madeira, facilitou muito mais essa parte, assim, vamos dizer, da arquitetura de interiores para essas áreas, tá? Outra coisa que é importante a gente falar são as esquadrias. Então, portas. As portas, eu procuro colocar laminado nelas, principalmente nos hospitais, tá? Então, elas são todas revestidas de laminado. O caixonete, o alisar, muitas vezes eu também coloco no PVC ou no laminado. Às vezes eu uso umas barras de aço inox, principalmente assim, cozinha. Eu uso muito lugares que precisam ser lavados totalmente, eu uso portas de alumínio. Outro lugar que a gente tem usado muito alumínio são as UTIs, tá? Portas de correr com vidro e alumínio, as divisórias entre os leitos de alumínio com vidro, vidro para dar transparência, alumínio por ser de total facilidade, né, na limpeza, e sem contar que é um material que a gente tem de larga escala no Brasil, então pra gente não tem nenhuma dificuldade colocar o alumínio. O vidro eu uso o vidro normal, só que vamos destacar que toda a área radiológica a gente precisa de um vidro chamado vidro plombífero. Então, normalmente são visores, visor do tomógrafo, visor do raio-x, visor da ressonância. E aí, nesse requadro, eu também uso alumínio, tá? Ou PVC, também tem um PVC que é de material muito bom pra gente usar. Eu faço muitos passadores ou pass-through, porque tem muitas áreas que você precisa passar materiais, mas não pode passar a pessoa com material. Então, temos muitos passadores no hospital. E esses passadores, às vezes, eles são totalmente abertos e às vezes eles têm uma portinha, tá? Portinha pode ser guilhotina, pode ser de abrir. Então, esse conjunto eu uso granito, né? Às vezes no requadro com portas de alumínio, ou então aço inox nesse requadro com porta de alumínio, só aço inox, então vai depender da área, tá? Então, áreas críticas eu vou pro aço inox, áreas semicríticas eu já fico no granito com o alumínio, então vai variar um pouco, tá? Mas eu uso bastante esse material, ainda continuo usando granito, porque eu acho também botar cória. Mas olha, se o seu projeto estiver todo em cória e o seu cliente tiver, às vezes, só um quadradinho a mais, a menos, não vai fazer a menor diferença. Então, isso é importante, tá? A gente tem umas proteções de porta. Essas proteções são em PVC, que são proteções que ficam bem no batente da porta. A marca mais conhecida é Cosimo Cataldo, mas você também tem a Tecnoperfil, que é o mesmo material usado também nos corrimões e bate-maca, tá? A diferença é que, assim, o corrimão, ele é um corrimão e bate-maca, tá? E o bate-maca, ele tem o linear, tem o arredondado, e aí você precisa ter corrimão só em um dos lados da circulação. O bate-maca, você já pode ter em vários lugares do hospital. Então, já falei de tudo. Portas revestidas de laminado, alumínio com vidro na UTI, vidro plombífero, requadro em alumínio, passador em granito e aço inox e esses detalhes aí de bate-maca e tal. A porta de correr é uma porta, por exemplo, eu falei da porta de correr de alumínio na UTI. Ela é ótima de ser instalada, ela é leve, então ela não sai do trilho, até mesmo a própria instalada. É uma esquadria, né, gente? Então isso não tem muita dificuldade. Mas a porta de correr de madeira, que a gente usa em determinados pontos porque a gente tem dificuldade ali da circulação, tem que ter um certo cuidado, porque as pessoas empurram, as pessoas tiram a porta do trilho. Aquele trilho lindo que fica aparente, ele tem esse pequeno problema de ele pode sair do trilho numa empurrada dessa. Então eu evito porta de correr. Mas se você olhar meu projeto, você vai falar assim, não tem porta de correr? Tem, muitas vezes tem. Mas eu tô falando que se eu tenho 20 portas, uma ou duas vão ser de correr, tá? Nas áreas molhadas,
como DML e DTR. DML é depósito de material de limpeza, tá? E DTR é depósito temporário de resíduo e o próprio abrigo de resíduo. Eu uso porta veneziana em alumínio e eu uso tela milimétrica por dentro, que é contra vetores, baratas, ratos e assim vai. E na parte de baixo também eu procuro colocar aquela borracha, né? Ser todo emborrachado, tá? As janelas em si, eu uso PVC ou alumínio. Não uso janela de madeira. Evito e procuro trocar nos lugares. E aí já me fizeram a pergunta assim: eu preciso ter janelas fechadas, trancadas na UTI, por exemplo? Olha, não precisa, tá? Mas você tem que. Isso tem que estar claro no projeto do ar-condicionado, porque se a janela ficar muito aberta, o ar-condicionado vai ter um gasto maior e assim vai. Então é só isso que você tem que deixar claro, porque a gente tem uma renovação de ar, o ar circulante, ele passa por uma filtragem tanto na UTI quanto no centro cirúrgico, então tem esse detalhe. No centro cirúrgico eu não abro janela, tá? Mas eu gosto de ter janela e elas serem fixas. É mais para a entrada da luz do dia, né? Acho importante isso. Mas então, por último, eu quero falar de cortinas hospitalares, louças e metais. As cortinas, que a gente vê muito cortina dividindo leitos, elas são específicas, tá? Não é uma cortina qualquer. Ela tem que ser antibactericida, antifúngica e retardante de chamas, né? Normalmente a gente vê aquela que é uma telinha em cima, ela também tem uma corrediça diferente, tá? E as cortinas de banho, elas também devem ser antifúngicas e antibactericidas, então normalmente elas são de plástico. A persiana da janela, eu só uso persiana rolô de tela solar. Em lugares que a pessoa precisa ficar pelada, eu uso 1%, ou seja, lugares de troca de roupa, vestiários, essas coisas eu uso de 1%. E nos quartos, às vezes é necessário blackout. Então, blackout também enrolou em PVC, que é de fácil limpeza, tá? No banho, essa parte da cortina do banho, eu procuro evitar. Então, porque assim, vamos lá. O paciente vai ser auxiliado por alguém praticamente entra no banho com ele. Então, se a gente tá falando, eu quero não molhar, esquece, porque vai molhar o banheiro todo. Então, o que eu procuro fazer é colocar uma divisória de granito um pouco maior e com acesso para o cadeirante, mas para evitar que essa água caia assim com muita velocidade, principalmente ali na direção do chuveiro. Mas eu procuro ao máximo evitar cortinas nos banheiros, tá? Todos esses problemas. Então vamos falar agora de louças e metais, tá? Vamos começar pelas torneiras. As torneiras na RDC 50, elas pedem torneiras temporizadoras, ou seja, você apertou e você não toca mais na hora de você fechar, porque ela vai fechar automaticamente. Pode ser por sensor, pode ser por pedal, pode ser por pressão. Mas em outras áreas, que são áreas mais específicas, como o centro cirúrgico, a gente ainda tem a de cotovelo, tá? E eu uso muito a eletrônica, né, que é por sensor, e essa de cotovelo. A de pedal eu também uso, mas eu acho que a longo prazo a manutenção dela é meio chatinha. Porque no centro cirúrgico a gente tem aqueles lavatórios profundos, então o sensor é bem melhor. Sensor, às vezes, até pro próprio sabonete. O mínimo de contato, melhor é. A gente tá nesse período aí, né, vivendo tudo isso, pós-pandemia, a gente ainda tá na pandemia. Então, depois da pandemia, a gente viu isso, a necessidade do mínimo de contato, né? Acho que as pessoas estão com isso mais claro, né? A necessidade da lavagem de mão, então a gente tem vários lavatórios espalhados pelos hospitais e pelas clínicas. Outro metal importante que a gente não pode esquecer são as barras de apoio. Então, a gente tem barra de apoio nos vasos, nos banheiros. Existe também uma barra de banho, que a gente chama aquela cadeira de banho. Tem determinadas pessoas que aprovam, tem determinadas pessoas que não aprovam, porque o paciente pode escorregar, cair. Então, assim, isso ainda é assim, eu especifico, mas deixo a critério do cliente se ele vai querer usar ou não, tá? Nos banheiros dos quartos de internação
principalmente. Aí temos duchinha higiênica, que é importante, né? Você também lembrar. Eu boto nos quartos, tá? Nessas áreas assim, banheiros públicos e tal, eu procuro evitar. As louças, eu procuro usar louças brancas, né? Para facilitar. Não entrei muito nesse mundo high-tech do preto, no ambiente hospitalar, não. A gente procura manter isso. E muitas cubas inox em áreas de serviço e tal. Então vamos falando das torneiras. Quando a gente tem lavatórios de mão ou banheiros, a gente vai usar essa tipo Biopress. Quando a gente já vai para uma cuba de serviço, que a gente chama assim, eu já uso algumas que tem uma alavanca simples. Especifico muito linha prática da Fabrimar, tá? Alavancas simples ou coisas com sensores. No expurgo, a gente tem a cuba de expurgo, aí às vezes a gente usa duchinha higiênica, evitar a torneira com muitos fechamentos, né, muitas rotações, ficar com o quarto de volta é o ideal. Na cozinha, a gente já tem as torneiras gourmet, temos torneiras um pouco mais assim, parecida com uma cozinha mesmo. E a gente usa muito torneira de tanque, então são aquelas torneirinhas de jardim, né, que a gente chama. A gente também tem no resíduo, porque a gente precisa lavar os carrinhos, tá? E os vasos, agora vamos falar dos vasos, que é a coisa que mais errado que as pessoas especificam, são assim, banheiro de PNE, a pessoa bota aquele vaso que tem um buraco. O vaso com buraco, ele é só para quartos de internação. Porque é para realmente uma outra pessoa ajudar na hora do momento ali de higienizar a pessoa, tá? Porque ele, na verdade, ele vai ao contrário, ele joga mais coisa para fora, né? Então, assim, eu evito especificar esse vaso, tá? Até mesmo para os quartos, já chegaram à conclusão de que isso não facilita muito. Então, assim, o vaso para PNE, ele é 4 centímetros maior, então ele realmente é um vaso diferente. Então, não adianta você colocar um vaso normal e você tá fazendo um banheiro para PNE. Então, você tem que especificar o vaso correto, certo? E eu acho que é isso. Eu acho que eu falei de tudo. Se você tiver alguma dúvida, tá? Você depois entra aí nas minhas redes sociais, pode me perguntar. Eu sempre ajudo todos os meus alunos, sempre quem me segue, me pergunta, eu faço áudio, essas coisas todas. E eu espero que você tenha gostado dessa aula. Aproveite a oportunidade dos nossos descontos dessa semana Black Friday. Não perca essa oportunidade. Vou deixar o link aqui, tá? Para você acessar agora. Eu tenho 2 cursos. Um é Arquitetura Hospitalar para Iniciantes, onde eu apresento a você todos os ambientes de um hospital. O outro é o de clínicas, centros médicos e laboratórios, focado nessa área ambulatorial, como fazer exames, como fazer toda essa parte, clínicas, odontologia, tudo isso, ok? Não perca essa oportunidade e nos vemos lá no meu curso. Um abraço!